amigos do canal Em Direita. Hoje eu trouxe uma visita para nós. Eu vejo que vocês sabem que a gente trata de assuntos muito sérios nesse canal. E muita gente fala assim, poxa, é desanimador, vontade de desistir, as igrejas estão cheias de heresia e coisas. Mas eu vim aqui para falar para você hoje que você não precisa ficar sozinho aí. Tem pessoas como você, como eu, que estão se reunindo nos lares como a igreja de Atos. Lembra? Eu tenho certeza que você sente essa necessidade de voltar a essas raízes cristãs puras e simples, como pregou o nosso Cristo. Então hoje eu trouxe aqui o irmão Esdras, que é do Instituto Vida para Todos, que são as igrejas que não têm placas, não tem essa tradição religiosa tão forte. E ele vai falar um pouquinho de como funciona para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar. Na verdade, quero saudar a todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja que estava em Atos continua hoje. A igreja está muito viva e a história da igreja não terminou com Atos. A igreja como existia em Atos continua hoje, na verdade, de uma maneira muito mais avançada. Nós temos hoje, nós chamamos a vida da igreja. E nós não temos nenhum nome, nós nos reunimos em cada cidade simplesmente como a igreja naquela cidade, como a Bíblia fala, né? A igreja em Jerusalém, a igreja em Roma, a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia. A nossa única identificação é a cidade. Por quê? Porque o único nome que nós podemos ter é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós praticamos o que está escrito na Bíblia, nós, sem doutrinas de homens, nós queremos seguir a autoridade do Espírito Santo. A origem dessa igreja foi no começo do século passado, no século XX, através do irmão Watchman Nee, lá do Oriente. Por que do Oriente? Se lembra quando Jesus nasceu? Vieram os magos do Oriente visitar Jesus, porque a cidade de Jerusalém estava já contaminada pela religião. Então ninguém lá em Israel estava esperando pelo nascimento do Messias. Tiveram que vir os magos do Oriente. Deus teve que levantar um servo seu chamado Watchman Nee, lá na China, uma terra desprezada, uma terra de idolatria, mas uma terra que era virgem no que diz respeito ao cristianismo. E Deus levantou esse grande homem de Deus que se tornou um mártir, vocês sabem, e ele foi um grande servo usado por Deus por 20 anos, os últimos 20 anos da sua vida ele esteve na prisão. E ele morreu como uma semente, e essa semente brotou no mundo inteiro. No Brasil hoje nós temos quase 1000 cidades que praticam a vida da igreja. Nós temos uma irmandade incrível, praticamos o amor fraternal, nós vivemos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus, nós praticamos o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, da boca para fora, né, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Hoje nós estamos centrados em viver a vontade de Deus. Até Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é só reconhecer o nome do Senhor da boca para fora, mas hoje é viver a vontade de Deus. O que Deus quer? Deus deseja, 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje nós somos a igreja que procura fazer a vontade de Deus, buscar os interesses de Deus, não o imediatismo que tem hoje, a superficialidade, o evangelho da prosperidade. Não, nós queremos realmente ser como o Senhor Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos maturidade espiritual, profundidade espiritual, conhecer Deus na sua palavra, conhecer Deus na sua vontade, o que Ele realmente quer. Nós todos temos uma missão aqui no mundo hoje. Esperamos que você, querido ouvinte, possa também descobrir a sua missão aqui na terra. Venha descobrir isso na vida da igreja. Tem mais de 1000 cidades no Brasil onde nós vivemos isso e queremos que você participe conosco. Se você quiser saber o endereço, procure ali no site embaixo, dá um clique ali embaixo e você vai conseguir
entrar em contato conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra seja um acalento aí para sua alma, que você possa reunir conosco. Você não está sozinho. A igreja está viva. Essa igreja do Apocalipse, principalmente, que é uma igreja mais forte, mais intercessora, somos nós, eu e você. Então eu te aguardo, o link está aqui embaixo. Se você quiser deixar também o seu telefone, a gente entra em contato com você, tá? Um beijo, Gigi, fiquem com Deus. Tchau, obrigada, irmão. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Daí prepararam tudo e os varões parados ali. Daí quando os varões descobriram que as irmãs iam sair, claro, as irmãs pedindo autorização. No dia de sair, os varões falaram, a gente pode ir junto? Foram juntos e foram muito abençoados. Em meia hora acabou todos os jornais e acabaram todos os livros. Daí, o que eles faziam? Uma faixa enorme cruzando a avenida principal ali, diante daquele posto Ipiranga que tem, quando a gente sai da estância lá para Sumaré. Ali montaram uma tenda e toda vez que o sinal fechava, aquela faixa cruzava a avenida. E as pessoas dentro do carro abaixavam a cabeça e os irmãos passavam nos corredores para orar pelas pessoas. Aquilo foi fantástico. E uma irmã tímida, enferrujada, ela falou, eu também vou sair. A adesão foi praticamente 100%. E essa irmã falou, eu vou junto com as irmãs, mas não vou falar, não vou orar. Eu estou enferrujada, eu só vou lá para estar com as irmãs. E ela foi, mas chegou uma hora ela teve que ir para o banheiro. E daí foi lá, falou com a dona do posto. E a dona do posto, você sabe como é que é, né? Tem aquele chaveirão para você usar o banheiro, tem que devolver a chave. Daí deu um chaveirão para ela. Ela levou o chaveirão, foi para o banheiro e quando voltou, a dona olhou para a camiseta dela. Posso orar por você? Eu quero que você ore por mim. Ela falou, não, eu não. Irmã, essa senhora quer oração. A irmã falou, eu estou ocupada aqui, se vire aí. Daí ela falou, eu sinto muito, não vou poder orar por você porque aquela irmã está ocupada. A dona catou ela assim, você mesmo vai orar por mim. E puxou ela dentro da sala. E ela orou. Quando orou, desentupiu. A rolha saiu. Ela ficou feliz e a dona chorou e deu o endereço, tudo para ser visitada. Daí quando essa irmã saiu, ela já estava com coragem. Daí viu um jovem sentado lá. Não é tão jovem assim, um homem sentado lá. Daí ele falou, posso orar por você? Ele falou, pode. Daí ele tinha uma bolsa. Daí quando a irmã sentou lá, ele puxou a bolsa para o outro lado. Estava com medo que a irmã visse a bolsa. Daí ela orou por ele. E quando terminou, ele falou assim, bastante comovido, você hoje me salvou de cometer uma besteira. Daí ele abriu a bolsa, tinha um revólver dentro. Ele falou, está vendo aquele homem lá que está lavando o carro? Eu pedi para lavar junto com ele para ganhar um dinheirinho. Ele não me deixou. Então fiquei com raiva, fui para casa, peguei o revólver e cheguei aqui para matar ele. Aquela oração salvou a vida daquele homem e preveniu um assassinato em Sumaré. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Chega, basta o momento de a igreja ficar escondido. A igreja é o candelabro que deve estar no topo do monte para iluminar a cidade. A igreja tem que causar impacto na sociedade. Quando nós saturarmos a cidade com o evangelho, o índice de criminalidade vai diminuir. Dependência química vai cair. A igreja precisa, não pode mais ficar de braços cruzados assistindo com passividade as coisas acontecendo. Nós recebemos o evangelho do reino. Nós precisamos cumprir o nosso papel aqui neste mundo em que Deus nos colocou. A igreja precisa se levantar. A mesma coisa aconteceu lá no Paraná. Na entrada da farmácia, um jovem estava entrando para assaltar a farmácia. O irmão não sabia, daí foi pedir para ele permissão para orar por ele. Posso orar por você? Ele ficou nervoso. Por que você quer orar por mim? O que eu fiz? Você sabe de alguma coisa? O irmão não sabia de nada. Falou, não, está aqui, camiseta, posso orar por você? Só quero orar por você. Depois que ele orou, o rapaz chorando, abriu a bolsa, tinha um revólver, ele ia assaltar a farmácia. Mesma coisa. Casamentos foram restaurados. A esposa comprou o livro, foi para casa, leu, chorou. Daí foi chamar o marido que tinha deixado ela. Deu o livro para ele ler, ele leu e os dois estão juntos de novo. E muitos estão reunindo na igreja hoje. No passado, muitos comportores conseguiam colocar um monte de livros, mas poucos se reuniam.
praticamente ninguém. Hoje, a taxa de irmãos que estão reunindo é bastante alta. Isso é a comportagem dinâmica, o evangelismo dinâmico. Ou seja, Deus quer nos enviar. E cada um de vocês precisa saber que você é um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. Nós não vamos cair no mesmo erro do passado de falar que todos nós temos que fazer de tudo. Não, cada um tem a sua função. Nem todos vão sair para a rua para orar pelas pessoas. Alguns vão apacentar as pessoas ganhas. Alguns vão visitar, alguns vão preparar um lanche. Alguns vão visitá-lo nas suas casas. Alguns vão abrir as casas para os grupos familiares. Cada um na sua função e cada um feliz naquilo que faz. Então, o versículo que nós lemos em Mateus, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero ler para vocês agora Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aqui fala, eu vou ler um também. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Mas não é só arrependei-vos. Arrependei-vos diante de uma situação. Arrependei-vos, essa palavra, essa frase, essa ordem está num contexto. É que o reino dos céus estava próximo. Algo estava mudando, Deus estava mudando a situação. Deus estava acabando com o Antigo Testamento. Deus estava mudando de dispensação. Deus estava introduzindo um novo ciclo, uma nova era. A era da lei estava acabando, estava entrando a era da graça. Deus já não tinha esperança com a antiga dispensação, com aquele povo judeu que Deus resgatou do cativeiro, levou de volta para Jerusalém. Eles reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém, e durou por pouco tempo. Depois o povo se desviou de novo e Deus abandonou o povo de Israel. Por 400 anos Deus ficou em silêncio. É o chamado período intertestamentário. Deus ficou em silêncio, até que um dia Deus decidiu, chegou a hora, e Deus se tornou um homem. Deus se encarnou e Jesus Cristo veio para a terra. Mas Deus teve de mandar um precursor para preparar o caminho para o Senhor. E esse precursor foi João Batista, que estava pregando: arrependei-vos. Quando a gente fala de arrepender, a gente pensa em quê? Pensa em arrepender-se do pecado, a gente chorar, a gente se lamentar. Tem esse significado também. Quem está em pecado precisa se arrepender, precisa pedir perdão para Deus e mudar a sua vida. Quem comete erros também precisa se arrepender. Mas no contexto que está Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, nesse contexto de mudança de era, Deus querendo fazer algo novo, a palavra arrepender-se é melhor entendida quando nós estudamos sua etimologia, a origem da palavra. A palavra grega para arrepender-se é metanoia. Meta significa mudança, noia significa mente. Resumindo, usando termos populares, quer dizer, mudar sua cabeça, mudar sua maneira de pensar. Por que esse país, o grande país do Brasil, está difícil de avançar? Porque quem está na liderança desse país político não muda a sua cabeça. E o povo também não muda a sua cabeça, fica pensando, aceitando essas coisas. Nós precisamos mudar, é uma revolução. O Brasil tem tudo para dar certo, e eu creio que vai dar certo. Por causa da igreja vai dar certo. Deus vai abençoar o Brasil muito mais. Mas tem que mudar. Ninguém imaginaria, ninguém creria que a cortina de ferro iria cair, que a União poderosa, a União Soviética iria cair um dia. Não tinha como entrar lá. Daí o que foi feito? Foi mandado mensagens da democracia. E algumas entravam. E foi mudando a cabeça do povo lá. Mudando a cabeça. Até que um dia o Gorbachev viu que não tem mais jeito. Teve que liberar vários países. E a União Soviética caiu.
Não adianta, queridos irmãos, querer mudar as coisas por fora. Não é técnica, não é metodologia. A vida da igreja agora vai ser assim, assado, as coisas vão melhorar. Não, se nós não mudarmos a nossa cabeça, não vai mudar nada. O que a Bíblia fala? Não vos conformeis com este século. Romanos 12:2 fala. Século aqui é aion. Não é cosmos, não é o mundo. É o aspecto moderno do mundo, o aspecto atual do mundo, que domina a mente das pessoas e que faz com que as pessoas sejam massificadas, as pessoas sejam moldadas pelo molde deste mundo. Então isso é o mundo. Não, irmãos, cuidado, quando fala de mundo, é o mundo de uma maneira geral. É um mundo secular, é um mundo religioso também. Sem querer, talvez, nós tenhamos sido moldados à tradição da vida da igreja. E nós não queremos mudar mais. É desse jeito. A nossa igreja aqui é 15 irmãos e vai ser desse jeito até a volta do Senhor. Nós estamos moldados, estamos conformados. Nós não podemos ser conformistas. Não vos conformeis com este século. Irmãos das lideranças das igrejas do sul de Minas, não se conformem com a situação da igreja de hoje. Mude a sua cabeça, você vai ver, os milagres vão acontecer. Uma igreja que está com 15, daqui a 2 anos, eu vou profetizar, pode estar com 200 irmãos. E a igreja de Varginha, eu tenho um sonho, vai estar com 1000 irmãos. Nós estamos moldados, irmãos, que na vida da igreja não pode passar de 1000 irmãos, que nós vamos sempre ser uma pequena igreja, nós somos o pequeno rebanho. Não, irmãos, nós não podemos nos conformar com este século. A Bíblia fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mente é poderosa. A mente colocada na carne é morte, mas a mente colocada no Espírito é vida e paz. Nós temos que crer que você vai ser usado por Deus para fazer a mudança. Mas você tem que ser o primeiro a mudar. O seu coração já está preparado. Eu tenho certeza disso. É a nossa mente que é o problema. Deus quer mudar o seu casamento, quer mudar a sua vida familiar, quer mudar a relação sua com seus filhos, e quer mudar a sua situação profissional. Deus quer te abençoar e Deus vai mudar a situação da igreja também. Deus quer abençoar a igreja. E que a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é só um pouquinho mais. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Acabou? Não, pensamos. Então, irmãos, aproveitem. Deus prometeu, vamos aproveitar. Vamos pensar grande. Quando pensar na sua igreja, pare de pensar naqueles 15 irmãos, naquele número de cadeiras. Pense em você ter colocado 50 cadeiras que já lotou o local e as pessoas saindo pela janela. Imaginem isso. Quando pensar no seu grupo familiar, não pense naqueles mesmos 12 ou 13 estão lá já faz 15 anos. Você tem que pensar, já vão chegar a 18, a 20, não dá mais, não cabe mais, você tem que multiplicar agora. E a cada 4, 6 meses, os grupos familiares, as células vão se multiplicar. E Deus vai usar você para isso. E nós precisamos de mais líderes. Precisamos de mais gente que se apresente. Senhor, eis-me aqui, faça de mim um líder. Não com ambição, mas um líder para conduzir o teu povo. Um líder para conduzir as pessoas. Que pessoas são essas? Essas pessoas são aquelas que Moisés falou em Números capítulo 27. Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dê aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes a meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus filhos. São estas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Talvez o que eu vou falar agora seja desnecessário, porque eu sinto aqui uma tremenda unanimidade, e unidade, e obediência ao ministério do Senhor. Isso é muito encorajador.
Mas mesmo assim vou falar. Eu peço a vocês que orem pelos seus líderes. Ser líder não é fácil. Moisés foi um líder, tremendo líder. Ele foi preparado por Deus por 80 anos para liderar o povo por 40. Em algumas ocasiões, pela desobediência e rebeldia do povo, Deus ameaçou acabar com o povo, apagar o povo dessa terra e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés se jogou no chão, falou: Deus, o que você está falando? O que os povos aí vão dizer? Que Deus não conseguiu levá-los ao Egito, até a boa terra de Canaã, e acabou com eles no deserto? Deus, arrependa-se. E Deus falou: eu me arrependo. Deus voltou atrás, ele se arrependeu. E a Bíblia fala: Deus se arrependeu de ter pensado nisso. Mas uma ocasião, o povo pediu água. E Deus ficou bravo, porque o povo foi rebelde, e Moisés orou pelo povo. Daí Deus falou: então faz o seguinte, pega a sua vara, tem uma pedra lá, uma rocha, uma pedra. Você bate na pedra, e a pedra vai se fender, vai rachar, e vai sair água da pedra. 1 Coríntios capítulo 10, nós entendemos o que é essa pedra. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, e havia uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Não fala essa pedra simboliza Cristo, fala que a pedra era Cristo. Então amanhã, eu quero dar uma dica para vocês. Amanhã na segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, pegue Deus desprevenido. Caminha na rua tranquila, assim, de repente, vira rapidinho assim. Pega Deus desprevenido, você vai ver uma pedra atrás de você. Tem uma pedra seguindo você. Mas tem que ser rápido, viu? Deus é rápido, não fica caminhando, sobeando. Vira assim, você vê uma pedra, e a pedra o seguia, e essa pedra era Cristo. Essa pedra o seguiu para quê? Por que essa pedra está seguindo você? Para dar água para você durante o dia, para suprir você do Espírito. A gente encontra situações emergenciais, você invoca o nome do Senhor e da pedra jorra água para suprir você. Bom, daí essa pedra representa Cristo, que foi ferido por Deus na cruz. Deus o feriu com a vara. O castigo que era para nós foi para Cristo. Ele foi ferido por nós. E dele saiu sangue e água. Daí isso passou uma vez, tranquilo. Daí na segunda vez, eles pediram água de novo. Mas foram rebeldes de novo. E Moisés ficou bravo. Esse povo não tem jeito. Daí esse povo foi falar para Deus: eles estão pedindo água de novo. Deus falou: ué. Deus era mineiro. Dá água para eles, uai. Eu até posso imaginar. Dá água para eles, uai. Pega esse trem e fala para a rocha. Só que Deus falou: pega esse trem, essa vara, mas não bata na rocha de novo. Fale a rocha. Ou seja, Cristo não pode ser crucificado duas vezes. Hoje, quando a gente precisa de água, a gente não precisa mais crucificar Jesus. Você só precisa invocar o nome do Senhor. Você só precisa pedir. Daí Moisés foi lá. Foi lá, quando ele viu a pedra, ele falou: vocês querem água? Vocês vão ganhar água. Eita, mineiros rebeldes. Daí Moisés pegou a pedra. Querem água? Aqui vai água! Pá! E bateu na rocha. E saiu água. Mas bateu com raiva. E Moisés violou o princípio de Deus. Ele não glorificou a Deus diante do povo. Representou mal a Deus. Por isso que eu peço para vocês orar pelos líderes. Porque os líderes podem ter paciência, mas numa dessas pode perder a paciência. Os líderes também têm carne. Também são vulneráveis. Também têm suas fraquezas. Aguenta uma, aguenta, daí houve críticas, houve mal entendidos, houve isso e aquilo. Chega um momento que ele estoura, não consegue mais aguentar e fala umas barbaridades e ofende a Deus. Você pode até entrar no reino, mas o líder não vai entrar mais. Então, por favor, poupem seus líderes, orem por eles. Orem por eles, amem seus líderes, valorizem seus líderes. E claro, nós temos que aprender a não perder a paciência e ter muito temor do Senhor naquilo que fazemos.
Mas a nossa liberdade é muito mais restrita que a dos irmãos em geral. Num triângulo, formação triangular de um rebanho, a ovelha que está aqui na base pode correr para cá e para lá, e Deus dá liberdade. Mas quem está na ponta ali, sai um pouquinho, já vem a vara. Eu já experimentei isso. E a vara é forte. Bom, continuando. Então, versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair, que os faça entrar. Eu não vou comentar sobre isso, vou comentar só a última frase: para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés tinha medo que um dia chegaria a situação em que as ovelhas do Senhor não teriam pastor. E isso sucedeu mais tarde, no tempo dos juízes. Vamos pular agora 1500 anos, vamos lá para frente, vamos para Mateus capítulo 9, que nós lemos antes da mensagem. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, e Jesus fazia 3 coisas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Hoje, nós precisamos fazer essas 3 coisas na igreja. Vamos todos cooperar juntos para que essas 3 coisas aconteçam na igreja. Por anos e anos nós temos sido muito bons nos primeiros 2. Na igreja nós temos o melhor ensinamento. Nós temos ensinado nas reuniões. O segundo item, nós temos pregado o evangelho do reino. Mas o terceiro, nós estamos agora corrigindo isso agora. O terceiro é curar as pessoas. As pessoas precisam de cura. A pessoa que entra por aquela porta quer ser curada. E eu vou dizer uma coisa: muitos de nós aqui estamos precisando de cura. Situações pessoais, situações de enfermidade física, precisamos ser curados fisicamente. Situações emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, perda de entes queridos. Tem irmãos e irmãs que não conseguem superar a perda de pais, perda de filhos. Não conseguem, por acidentes ou por doenças. É difícil. Minha esposa e eu tivemos a experiência de perder uma filha com 8 anos de idade. Pela graça de Deus conseguimos superar, mas toda vez que eu penso nela hoje eu choro. A tristeza nunca vai sair, mas nós aceitamos o que Deus fez. Tem irmãos que estão magoados, não conseguem perdoar. Isso é um grande sofrimento. Tem irmãos que servem a Deus, mas o amor já foi embora há muito tempo. E a pior coisa é servir a Deus sem amor. Se um dia o amor de Deus sair de mim, eu vou pedir a Deus que tire minha vida. Porque eu não consigo servir sem o amor de Deus. Precisamos amar as pessoas. Precisamos amar os irmãos. Precisamos amar o nosso próximo. Hoje eu entendo as pessoas que têm depressão. Eu não entendia antes. 30 anos atrás, 25 anos atrás, não entendia. Até que a depressão atingiu membros da minha família. Hoje eu entendo. Hoje eu sou mais, como é que fala? Compreensivo. Eu sinto empatia com essas pessoas. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem é nós? Quem somos nós para julgar? As pessoas hoje, olha, leiam só o que o versículo 36 fala. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, na sociedade, as pessoas que estão na rua aparentam estar bem. Podem estar bem vestidas, andando rápido na rua. Daí vem você e fala assim: posso orar por você? Não, não tenho tempo. Daqui a pouco para. O quê? Orar por mim? Eu preciso. E já volta. E você ora, a pessoa se derrama em pranto.
chora. Situações de doenças, situações familiares, situações emocionais. Então, hoje na igreja, o ambiente que nós temos aqui, todos nós participamos. Nós somos os canais através dos quais o amor de Deus flui. Nós oramos para que a cura de Deus ocorra em cada um de nós. Mas a cura não é o fim. A cura é o meio para que nós possamos servir a Deus e levar o Evangelho de Deus para as pessoas. Porque o que Deus quer é salvar as pessoas. Somos apenas canais. Está falhando, hein? Nós somos os canais, os vasos que Deus usa. E como nós somos humanos, nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo de Deus. Então nós precisamos ser curados. Por causa do tempo, amanhã eu vou falar mais um pouco sobre isso. Hoje à noite, eu quero dizer para vocês aqui, que se você está aqui, e você tem alguma necessidade, não sinta vergonha disso. Deus quer curar você hoje à noite. Você pode estar na igreja há tempo, mas ainda Deus, você sabe, Deus quer curar você. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é vergonha reconhecer diante de Deus: Deus, eu preciso ser curado. Eu estou doente emocionalmente, eu estou fragilizado espiritualmente, eu tenho essa doença física, eu preciso ser curado. Eu repito, a cura não é como existe hoje por aí, uma cura só por causa da cura. A cura é para fazer de você uma pessoa útil para Deus, para você poder cumprir a sua missão. Nós somos soldados. Nós somos soldados na frente de batalha. E muitas vezes recebemos ferimentos. Os soldados são feridos na frente de batalha. Daí eles precisam ir para o hospital de base, hospital militar, para ser curados. As pessoas hoje são como ovelhas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, isso foi no tempo de Jesus. Você pergunta, como não tinha pastor? Não havia o sumo sacerdote? Havia. Mas ele não era pastor. Ele não estava nem aí pelo povo. Ficava lá, naquele luxo dele, com aquelas roupas, com aquelas comidas dele, lá no templo. Não se preocupava com o povo. Não havia os principais sacerdotes? Havia. Mas eles não eram pastores. Não havia os levitas? Havia, mas eles não eram pastores. Não havia os escribas? Havia, mas não eram pastores. E os fariseus? Muito menos. E Jesus, quando falou a história do bom samaritano, ele ilustrou muito bem isso. Aquele homem, que é o centro da história, saiu de Jerusalém para ir a Jericó, e no meio do caminho foi assaltado. Foi ferido, deixado meio morto no meio do caminho, seminu ali. Daí passou um sacerdote que deveria socorrê-lo, o viu de longe e foi embora. Daí veio um levita, o viu de longe, foi embora. Daí veio um samaritano, desprezado pelos judeus. Esse samaritano representa o Senhor Jesus. Ele se aproximou daquele homem, fez curativos nele, o colocou sobre seu animal e o levou para a hospedaria, que representa a igreja. E ali ele foi cuidado. Talvez você hoje à noite seja essa pessoa que está há algum tempo já à beira do caminho, você sente que ninguém veio socorrer você. Saiba que hoje à noite o Senhor Jesus está vindo até você. E nós, irmãos, precisamos ser sensíveis. Deve haver muitos irmãos aí fora. Essas pessoas podem ser cristãs e podem ser incrédulas. Podem ser nossos familiares. Apesar de aparentar dureza. Eu não quero ouvir de Jesus, não quero saber. Mas lá dentro eles estão clamando por socorro. Nós não podemos simplesmente aceitar um não como resposta. Nós temos que ver a sua verdadeira condição.
Elas estão caídas ali, precisam ser socorridos. Tem irmãos que deixaram de reunir. Tem vergonha de voltar. Alguém precisa ir lá socorrê-los. A igreja não é um lugar, e eu peço perdão a Deus por isso, e hoje à noite, aqui em Varginha, eu peço perdão se eu transmiti alguma ideia errada para vocês no passado. Até ontem à noite, no jantar do casamento, eu tive que ouvir a história de que 2 irmãos chegaram na estância nos anos, que ano que foi aquilo? 80 e pouco, 88, acho, 87, 86, quando recém tinha voltado dos Estados Unidos. Eles chegaram na estância, eu já estava morando lá. Estava recém começando a cuidar da conferência, essas coisas. Daí chegaram lá, daí formaram, já tinham chegado de madrugada, acho que 1 da madrugada, e eu era o responsável por cuidar da estância, hospedagem, tudo. Daí eles falaram, vamos lá na casa do Esdra. Daí falaram, não. De madrugada não acorda, o Esdra, ele fica bravo. Daí os irmãos foram lá mesmo assim. Eu creio que naquele tempo morava na casinha de madeira lá. Daí o irmão foi até, ele falou assim, ele ilustrou desse jeito, falou assim, ó, irmão Esdra. E eu fiquei curioso, eu perguntei, escuta, e eu acordei e falei, não. Daí a gente foi dormir lá na guarita. Mas eu confesso que naqueles anos eu transmiti uma ideia muito errada para a igreja. Eu achava que na igreja só tinha lugar para fortes, para os sãos. É por isso que aqui, graças a Deus, as filas da frente estão todas tomadas. Muitos lugares ninguém tem coragem de sentar na frente, porque eu traumatizei esses irmãos. Exigia que eles liberassem o espírito, porque para mim quem estava na igreja tem que ser forte. A igreja dos vencedores, a igreja do filho varão. Então eu peço perdão se eu transmitir essa ideia. A igreja é uma família. Tem fortes e tem doentes. Numa família, tem nenês. Numa fuga, numa situação de guerra, numa situação emergencial, numa calamidade natural, terremoto, coisas assim, ninguém deixa os nenês para trás. As mães carregam os seus nenês. Não é verdade? E fogem juntos, andam juntos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Hoje eu me dou conta que alguns irmãos na igreja nunca vão se levantar para falar nenhuma palavra. Nunca vão se levantar para dar um testemunho. Na igreja nós temos toda classe de pessoas. Mas Deus colocou esses irmãos na igreja. Deus colocou você na igreja. Eu exigia que os irmãos fossem fortes e liberassem o espírito. Eu não tolerava que o irmão cochilasse aqui na fila da frente. Ainda mais quando eu estava ministrando a palavra. Quando o irmão cochilava, irmão, acorda! Que vergonha! Hoje não. Hoje eu falo para os irmãos, se você estiver cansado, venha dormir no local e senta na fila da frente. O teu ronco me encoraja. Não, falando sério, porque eu vejo um irmão que levanta às 4 da manhã, vai trabalhar, pega o ônibus, pega 2 ônibus, pega no batente, trabalha o dia inteiro, duro, trabalho braçal, sai às 6, pega 2 ônibus, chega em casa um pouco atrasado, está cansado, quer descansar, mas ele fala, eu vou para a reunião. Ele é um herói. Então vem sentar na frente e tenha bons sonhos aqui na frente. E eu vou dizer uma coisa, o sono no local é o mais doce. E você cochilando aqui na frente, pescando aqui na frente, você me encoraja. Eu vejo alguém que se negou e ama o Senhor. Então está autorizado. Liberei geral. Para os irmãos que se sentem fracos, eu vou dizer uma coisa, você está incluído. Não se sinta excluído. Eu sou fraco.
Não se sinta excluído. Deus incluiu você. Eu vou dizer uma coisa para você. Para irmãs e para irmãos que se sentem fracos, talvez se sintam rejeitados, se sentem excluídos, porque não conseguem ser forte como tal irmão, tal irmã. Você sempre senta atrás ou senta num cantinho. Não faça mais isso. Deus te ama, nós te amamos e você está incluído. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos fazer tudo para você entrar no reino. Mesmo que você não consiga correr para entrar, nós vamos carregar você nas costas e levar você para entrar no reino. Nós vamos entrar juntos. Nós não vamos abandonar você. Tem uma música muito famosa. Eu não me lembro se é anos 70, nos anos 80. O Pedro Dong até compartilhou sobre essa música. Eu quando eu vi a história, fiquei muito tocado, eu guardei no meu celular. Sobre a origem dessa música, tem várias histórias, mas a história é mais ou menos a mesma. Mas eu vou contar a versão da Guerra de Vietnã. Viram lá uma criança carregando outro, bem maior que ele, carregando nas costas, fugindo dos bombardeios. Daí o jornalista viu. E ele ficou admirado, como uma criancinha daquele tamanho conseguia carregar uma pessoa muito maior do que ela. Daí se aproximou e falou: escuta, como é que você consegue? Não é pesado para você? Daí ele respondeu em inglês, essa é a versão inglesa da história. He ain't heavy, he's my brother. Ou seja, ele não é pesado, ele é meu irmão. Nenhum de vocês é pesado para nós, porque você é meu irmão. Nós vamos carregar você até entrar no reino. Se precisar de 2 ou 3 para carregar, nós vamos carregar de 2 e 3. Mas nós vamos entrar no reino juntos. Deus ama você. E Deus quer curar você. Deus precisa de você. E nós precisamos de você. Amanhã eu vou continuar. Hoje à noite eu pensei que ia dar tempo para falar de algo da física quântica para vocês. Da teoria da relatividade geral de Einstein e da teoria da física quântica. Eu ia apresentar um conceito revolucionário. Eu gosto de usar situações da natureza para ilustrar o amor de Deus por nós. Mas vai ficar para amanhã. Então não percam o próximo capítulo. Amanhã às 9 horas, neste mesmo canal. O Senhor se compadece de nós. O Deus que nos ama, hoje Ele é um homem. Ele veio para a terra 2000 anos atrás, por um lado, para cumprir a redenção por nós, para obter por nós o perdão dos nossos pecados, para nos justificar, para nos santificar, para nos transformar, conformar e vai nos glorificar um dia.